Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É mais uma vez o prazer de juntos podermos estudar um pouco a palavra de Deus. É muito importante no mundo do qual nós vivemos, e já no fim da história desse mundo, não vai muito longe pelos acontecimentos. Nós vemos aí guerra, rumores de guerra, pessoas tirando a vida de outros simplesmente por prazer de tirar, e a gente fica sentido porque parece essas pessoas perderam assim o senso de responsabilidade de uma vida para com a outra, saber que ele não é dono de nada, porque tudo pertence a Deus, mas as pessoas são gananciosas tão grande que tem uma nação, ele quer tomar a nação dos outros, não sei para quê, porque morre não leva nada, mas tem o prazer de dizer que invadiu e fez isso, tirou vida de muito inocente, e as nações todas assistindo, ouvindo, e ninguém toma a providência que deveria tomar. Dá um basta para não estar tirando a vida dos outros. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, mas infelizmente tem que acontecer essas coisas, mas é um cumprimento de profecia, guerra e rumores de guerra, né? Mateus já fala com respeito a esses acontecimentos, e nós temos que assistir com tristeza, mas temos que assistir. Deus sabe que nós ficamos tristes, mas ficamos alegres porque sabemos que é o fim da história desse mundo, está se aproximando. Mas que é uma tristeza, de ver as pessoas tão desobedientes a Deus. A desobediência a Deus está tão grande que a pessoa, uma garota pôs na internet, que nós conhecemos, isso, negócio de Deus, isso não existe. Olha, a pessoa que tem conhecimento de Deus e chegar ao ponto de chegar a isso, é o final. Eu digo, quando o dia que ela for queimada com fogo e enxofre, então ela vai lembrar do que ela falou. Deus não existe, como que diz, Deus não tem valor nenhum. Então, no dia que for queimada com fogo e enxofre, aí ela vai lembrar do que falou. Tenho certeza que Deus vai fazer ela lembrar do que ela falou. Era bom que ela se arrependesse antes que isso aconteça. Mas do jeito que está indo, vai cada dia piorando e as coisas vão complicando mais para essa pessoa e outras pessoas que desprezam realmente o valor e o que tem o nosso Deus. Ele é o dono da vida, Ele é dono de tudo. Tudo pertence a Ele. Nada podemos fazer sem Ele, diz a palavra de Deus. Nós vamos ouvir agora o Pai Nosso com a nossa irmã Lúcima.
Obrigado, minha irmã, por mais uma vez cantando o hino Pai Nosso, no qual faz parte do nosso programa. Nós estamos passando aqui uma série de profecia e hoje nós vamos estudar com respeito ao grande derramamento da chuva cerulha. Realmente esse é que todo cristão na face da terra está esperando, esse derramamento da chuva cerulha. Nós vamos falar alguma coisa com respeito a esse sentido hoje e quando realmente se aproxima cada vez mais esse maravilhoso dia, como foi no dia do Pentecostes, assim será com mais intensidade, e assim Deus vai operar muito, mas muito, muito mesmo. E nós vamos ter algumas partes aqui falando também com respeito ao que o inimigo realmente trabalha nesse sentido de querer comparar uma coisa com a outra. Ele é muito astuto e ele o que pode realmente enganar as pessoas, ele vai fazer tudo para enganar, né? Mas o poder de Deus é muito maior do que o dele e ele não tem força para realmente os filhos de Deus. Louvado seja o nome de nosso Deus. Vamos ouvir então a nossa irmã cantando mais um hino, meus irmãos. Obrigado mais uma vez, irmã, pelo esse hino tão bonito. Eu gosto de ouvir a senhora também cantando e quando está fazendo parte também do grupo Palavra e Música. Como estamos falando com respeito às profecias, né? É uma série que nós ainda não terminamos, mas estamos em continuidade, procurando preparar os assuntos para chegar a série completa. Na medida do possível, vão passando cada estudo, né? E o estudo dessa semana vai ao grande derramamento da chuva cerúlea, né? Nós temos um hino que faz parte do nosso programa, dessa série
de profecia, o 469, ó que esperança. Vamos ouvir este hino tão belo, ó que esperança. Que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos e Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além, quem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém. Amém. Querido e glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez, humildemente aqui estamos para dar continuidade nesse programa e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Abençoa todas as emissoras do qual está transmitindo nossos programas e também os demais programas da TV Sinec, que o teu poder e tua graça e tua misericórdia esteja sobre cada um. Abençoa cada um dessas emissoras, os donos, para que eles possam ter saúde e prosperidade na sua vida, para a tua honra e para a tua glória. Perdoa os nossos pecados, aceita com qualidade teus filhos, usa em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos de hoje para sempre. Amém, Senhor. Muito bem, como nosso texto básico, e certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Mas o texto básico do nosso estudo de hoje é baseado em Joel, capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, ó filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a cirone. Joel 2:23. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva cirone, que rega a terra. Oséias 6:3 diz em Atos 3:19 o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha depois de refrigério
e envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Zacarias 10:1 diz: pedi ao Senhor chuva ao tempo das chuvas serôneas, ao Senhor que faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva no campo. Veja o que é o espírito de profecia. Quando nós falamos do espírito de profecia, nós adventistas temos, pela misericórdia de Deus, o dom profético em nossa igreja, através da irmã White. Ela nunca se considerou como uma profetisa, mas sim como uma mensageira, ou seja, mensageira quer dizer muito mais do que um profeta. Lembra que quando Jesus falou que, com respeito a João Batista, que não se falava de um profeta, mas sim muito mais do que um profeta, um mensageiro, ele veio trazendo a mensagem direta. A irmã White era desse tipo, direta, a sua mensagem era direta. Lembramos uma vez que ela, num culto, chegou a Sinerópolis. É claro que aonde ela chegava, todo mundo queria que ela orasse por essa pessoa, né? Eu por outros. E ela disse: ore vocês. Você imaginou eu procurar uma mensageira de Deus, que pertence à minha igreja, e eu procuro, e digo: irmão White, ore por mim. E ela disse: ore vocês por ele. Mandava os irmãos orar por mim, e não ela. Eu queria ouvir ela orando. Dá para entender ela dizer: não ore vocês que vocês conhecem. Por que será que ela falou isso? Com orgulho, com vaidade? Não. Porque se ela fosse orar pelo irmão Inácio, ela viria, toda a vida do irmão Inácio seria revelada para ela. E como é que está a minha vida? É por isso que ela disse que ore vocês. Mas a pessoa, ela foi para a plataforma para pregar essa mensagem, e alguém colocou esse moço, que eles queriam que orasse por ele. Era um irmão mais ou menos de classe média, pagavam obreira para fazer o trabalho, e essa obreira realmente era paga por ele. Então ele tinha um respeito, uma grande consideração à igreja, porque ele pagava essa obreira. E chegou uma hora que aquela pessoa no púlpito, irmão White, foi falar e não conseguia falar. A segunda vez foi falar, também não conseguiu falar. Na terceira vez que ela foi falar, o Espírito de Deus se manifestou nela e revelou a vida daquele rapaz, daquele senhor, do qual pagava a obreira para fazer o trabalho de Deus. E quando ela voltou assim da visão, ela disse: se retire imediatamente do púlpito, você não é digno de estar no púlpito. Você imaginou uma congregação cheia com o irmão White, lá para onde ela passava, realmente, certamente encher a igreja, para ouvir a mensageira de Deus, e ela agora no meio do púlpito expulsa aquela pessoa de cima do púlpito. A pessoa do mais que tem dinheiro pagava obreira. Já imaginou? Mensagem direta. Por isso a Bíblia fala que o mensageiro é muito mais do que o profeta. É justo porque a mensagem dele é direta. Então por isso que nós usamos, através da irmã White, falamos alguma coisa daquilo, do passado, presente e futuro, baseado unicamente na Bíblia. Não existe um texto do qual irmão White fale que não exista na Bíblia. Até essa palavra Lúcifer, é difícil você encontrar uma Bíblia com essa palavra, mas existe, e eu tenho essa Bíblia também. Existe. Ela não comentava uma coisa de Lúcifer sem ela ter conhecimento da palavra de Deus. Que dia? Então, todos os textos que ela fala, está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Ela aqui diz assim: veja o conselho de Deus através de sua mensageira. Isso aqui é o pensamento nosso. E testemunho para ministro, página 507, um dos livros dela também. Cada indivíduo deve estar
cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda a mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Ou seja, nos últimos dias, como o Espírito de Deus se manifestou naquela época, mas os discípulos estavam tudo reunido no mesmo objetivo, ou seja, não tinha divisão entre eles, não tinha negócio de branco, nem negro, nem pobre, nem rico, nem pobre, não tinha essa divisão nenhuma. Todos se consideravam como iguais. E Deus não fez ninguém diferente, a não ser a fisionomia, mas todos são iguais perante Deus. Se somos iguais perante Deus, por que existe esse preconceito? Existe realmente uma maneira de reprovar as pessoas disso ou daquilo? Isso é porque a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus. Se ele soubesse o que ele estava fazendo, ele jamais faria tal coisa. Em Grande Conflito, um outro livro, páginas 11 e 610, em imediata relação com as cenas do grande dia de Deus, o Senhor, pelo profeta Joel, prometeu uma manifestação especial de seu Espírito. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre a terra, e toda a carne, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Esta profecia recebeu o cumprimento parcial no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, mas atingirá seu pleno cumprimento na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Ou seja, Bob White disse que o povo de Deus vai ter aquele poder de só colocar as mãos e muitas pessoas serão realmente curadas. Os senhores verem pessoas aí curando, milagre. Por isso que o povo de Deus não tem feito essas coisas, porque confundia a verdade com a mentira. E a verdade e a mentira, ela vai ser esclarecida no final da história. Agora Deus dá oportunidade para que eu e você leia a Bíblia e desculpe o certo e o errado. E veja a diferença entre o que guarda os mandamentos de Deus e o que não guarda. Porque a base do julgamento não é nada mais, nada menos do que a própria lei de Deus. A lei não salva ninguém. Quem salva é Cristo, mas ela condena. E Jesus vai olhar pela lei. Se eu e você estamos enquadrados, tudo bem. Caso contrário, o julgamento é justo. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto isso, muitos às vezes querem ser ignorantes, mas não são, porque já ouviram e já leram. Muitos leram e muitos ouviram. Será que tem algum padre inocente? Será que tem algum bispo inocente? Será que tem o Papa inocente? Será que algum missionário são inocentes? Nenhum dessa turma são inocentes. Eles têm a Bíblia na mão, ele lê, mas lê aquilo que interessa para eles. Naquele dia não são pegos como uma pessoa inocente. São pegos como pessoas que têm um conhecimento, mas não quiseram dar ouvido àquilo que leram. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê ou ouve a palavra de Deus e pratica. Não adianta ele ler, ouvir e não querer nada. Muitos leem aquilo que importa, que chama atenção, principalmente quando fala na prosperidade.
Aí todo mundo quer prosperar, todo mundo quer... Chegou a botar na internet, alguém disse assim, que um dia tinha que ir lá na Universal, estava na internet, só faltava um pouquinho para ele ganhar 1 milhão, ir lá na Universal e ganhar 1 milhão, porque promete riqueza, promete isso, promete aquilo, e as pessoas muitas vezes são iludidas pela prosperidade, mas quando a Bíblia fala com respeito à prosperidade, não é nada mais, nada menos do que a vida espiritual, prosperando na vida espiritual, não é só financeira. Financeira, isso é uma decorrência do tempo, mas o principal da prosperidade é realmente a vida espiritual, o preparo para encontrar com Jesus, porque o material nada vai levar. O nosso lar está preparado, diz lá em João, lá no céu com Jesus, ele já foi preparar e nessa altura já preparou, está tudo preparado para receber todos nós que queremos entrar lá no céu, de acordo à vontade de Deus. Dizem em Atos dos Apóstolos, páginas 54 a 55 o seguinte: é certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver preste a terminar, os sinceros esforços enviados por consagrados crentes sob o guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações do favor divino sobre a figura das chuvas temporãs e cerolha, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita. Os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à igreja de Deus. Ao avizinhar-se o fim da ceifa na terra, uma espécie de concessão de graça espiritual é prometida à igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva cerolha, e é por este poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da seara no tempo da chuva cerolha. Aquele que realmente quer encontrar com Jesus, ele luta, porque nada podemos fazer se não for através de Jesus. Não temos força suficiente para vencer o pecado, só através de Jesus. E só Ele que pode realmente nos transformar e mudar a vida de um dia para outro. Só Ele, mas precisa que eu queira. Ele não me obriga, como não obriga ninguém a seguir. Ele só fala, segue-me. Quer seguir? Siga. Se não quiser, não tem problema. Ele não adula. Nós que às vezes ficamos adulando, olhando, mas Deus não fica muito contente com esse adulamento da pessoa. Não, vamos, diz até insistir. Às vezes a pessoa vai só de tanta pessoa tá em cima. Não, peraí. As coisas de Deus não é assim, de tão pequeno valor que a pessoa insista, parece que uma coisa que não presta. Não, é uma vida eterna que está em jogo. E você não quer ir, você quer. Só existe 2 caminhos, o da morte e da vida. Você escolheu, diz a Bíblia, você escolheu a vida, você tem vida. Você escolheu a morte, você tem a morte. E Deus sabe. Você não quer, Ele está dando a oportunidade. Você não quer, Ele também não vai te adular muito. Ele vai te deixando você à vontade. E quanto vida você tem oportunidade. Mas você não sabe quando, nem eu nem você sabemos o dia nem a hora. Só Deus. Então, se é Deus, então é melhor que a gente se prepare antes de que deixar para a última hora. Devemos, na medida do possível, lemos Zacarias capítulo 4 e meditarmos no que está escrito. Este é um conselho da irmã White, diz ela: lede e estudai o 4º capítulo de Zacarias. As 2 oliveiras esvaziavam o óleo dourado de si mesmo através dos canudos de ouro para o vaso de ouro, do qual eram alimentadas as lâmpadas e no santuário. O óleo
dourado representa o Espírito Santo. Com esse óleo deve os ministros de Deus. Quando falamos ministro, não é só os pastores. Todo aquele que administra a palavra de Deus. Pode ser ele o pastor, pode ser ele o ancião, pode ser o diácono, pode ser um membro qualquer da igreja que ministra a palavra de Deus. Todos esses de Deus ser constantemente suprido para que por seu turno possa comunicá-lo à igreja. Ou seja, através da mensagem que Deus nos dá, devemos transmitir à igreja. E muitos têm se recusado a transmitir essa verdade. Procura mais fazer uma média, né? Fazer uma medinha. Isso não é muito bom, esse negócio de média. Eu uma vez falei para o meu chefe, eu pastor disse: chefe, o senhor não pode ficar em cima do muro. Em cima do muro o senhor está perdido. O senhor tem que ver as coisas certas e ajudar os que estão errados. Porque se ficar lá e cá, o senhor pode estar perdido. Não tem para onde correr. Não existe esse negócio de fazer medinha, não. O caminho é esse, você quer seguir? Parece que todo mundo está amarrado, né? Família, que o homem lá, está todo mundo amarrado, ninguém tem força para nada, mas está todo mundo amarrado. Não por força, diz a palavra, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os servos de Deus só poderão obter vitória pela pureza anterior, pela limpeza do coração, pela santidade. E é da maior importância que os ministros deem um exemplo correto. Se eles seguirem princípios, laços, frouxos, princípios, se eles seguirem princípios, laços, frouxos, sem exemplo, será citado pelos que estão fazendo mal como uma defesa de seu procedimento. Toda a sinagoga de Satanás está procurando descobrir defeito na vida dos representantes de Deus. E se aumenta ao máximo cada defeito. Na revista 22 de dezembro de 1904. O que eu disse a mensageira do Senhor em Desejar Tornações, página 370. A única maneira por que podemos obter mais perfeita apreensão da verdade é conservar o coração brando e submisso ao Espírito de Cristo, e a alma deve ser purificada da vaidade, do orgulho, esvaziada de tudo quanto tem dominado, e Cristo entronizado no interior. Diz ela em Evangelismo, página 692, aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como houve no dia de Pentecostes, depois dos discípulos haver recebido o Espírito Santo. Naquela época, 3.000, 5.000, a vez no dia, era realmente aceito e batizado no nome de Jesus. Assim será, se aproximando a vinda de Cristo, quando as coisas apertar, então muitas pessoas vão realmente aceitar Jesus, e muitos têm aceitado. Em Testemunho Selado, volume 3, página 210, ao proclamarem a verdade tal como é em Jesus, corações se rendiam ao poder. Preste bem atenção. Ao proclamarem a verdade tal como é em Jesus, corações se rendiam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos, a ela fluíram de todas as direções. Pessoa apostatada, de novo se converteram. Pecadores uniam-se aos cristãos em busca da pérola de grande valor. Louvado seja o nome de nosso Deus. O que havia sido os mais acérrimos oponentes do Evangelho tornaram-se os seus campeões. Em Desejar de Todas as Nações, página 502, diz o seguinte: Cristo prometeu o dom
do Espírito Santo à sua igreja. E a promessa pertence a nós, da mesma maneira que os primeiros discípulos, mas com todas as outras promessas, é dada sobre condições, e muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor. Fala acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não recebe benefício, não entregaram a alma para ser guiada e regada pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo, ele é que deve ser visto de nós. Mediante o Espírito opera Deus em seu povo, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Mas muitos não submeterão a isso, querem se dirigir a si mesmo. É por isso que não recebe o celeste dom, unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia, e graça é concedida o Espírito de Deus. Veja, queridos irmãos e amigos, porque às vezes não conseguimos, devido ao nosso eu é muito forte. E testemunho para o ministro, página 445 e 46, diz o seguinte: aqueles cujas as mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo de Deus vivo. Os que planejam o pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que em sua atitude diante de Deus desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia, antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. Será este selo colocado sobre os que têm mente impura. O profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo. Responda vossa alma pergunta: corresponde meu caráter a qualificações essenciais para que eu possa receber o passaporte para as mansões que Cristo preparou para os que para elas estão habilitados? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. Não há face, queridos irmãos e amigos, a se enquadrar naquilo que Deus realmente está nos orientando que devemos realmente fazer. Não é fácil, mas Jesus diz: nada sem mim podeis fazer. Desde que se apegamos ao nosso Mestre Jesus, Ele está pronto para nos orientar e para nos servir. É só pedir. O sinal da besta, em Testemunho Seleto, volume 2, página 70 e 71, diz o seguinte: ó, toda verdade precisa ser pregada. Se não pregarmos a verdade como de fato ela é, não temos condições de trazer as pessoas, porque muitos são iludidos. Diz: olha, ser crente numa igreja do outro, tanto fez, tanto faz. Tudo diz que está certo, ninguém está errado. Mas quando se fala a verdade, a mentira cai por terra. Muitos mentirosos estão por aí, ao falar a verdade, aí descobre quem está com a verdade ou a mentira. E aqui diz em Testemunho Seleto, volume 2, página 70 e 71, diz o seguinte: que estáis fazendo, irmãos? Na grande obra de preparação, os que estão unindo com o mundo, estão se amoldando ao modelo mundano, preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o modo divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for
aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. E amém. Veja só, o selo de Deus. O que você entende pelo selo de Deus? O selo de Deus não é nada mais, nada menos do que o quarto mandamento, o santo sábado. Esse é o selo. O santo sábado é o sinal, porque o sinal de Deus e o sinal da besta, tem que ter, qual é o sinal de Deus? O santo sábado. E o sinal da besta? O domingo, como dia de guarda para muitos evangélicos, católicos, espíritas e tudo. Esses são realmente o sinal da besta. A oposição ao sinal da besta, esse é o de Deus. Ou seja, o de Deus, a oposição é o da besta. O de Deus é o sábado e o da besta é o domingo. Agora o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçoso ou amante do mundo. Jamais será colocado à testa de homem ou mulheres de língua falsa ou corações enganosos. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Candidato para o céu, pesquisai as escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Nos diz a Mensageira, em Testemunho Seleto, volume 1, página 336. Notei cuidadosamente este ponto. Os que receberam o puro sinal da verdade, neles gravado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja. Dá para entender? Eu vou ler outra vez. Notei cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja. Dá para entender? Veja o que nos diz em Mensagem Escolhida, volume 3, página 111. Antes da obra encerrar-se e terminar o selamento, do povo de Deus, anjos do céu encontrar-se-ão em nosso meio. O presente é um tempo de adaptação para o céu, quando precisamos andar em inteira obediência a todos os mandamentos de Deus. Em S da ABC, volume 1, né? 118, fala o seguinte: estamos nós lutando com todas as nossas forças para atingir a estatura de homens e mulheres em Cristo. Estamos nós buscando sua plenitude e prosseguindo para o alvo que nos está proposto, a perfeição de caráter. Quando o povo de Deus atingir esse nível, será selado na testa, cheios do Espírito Santo, será perfeito em Cristo. O anjo relator declara está feito. Em Serviço Cristão, página 250, diz o seguinte: a terra será circundada por uma atmosfera de graça. O Espírito Santo tem de operar no coração humano, tomando as coisas de Deus e revelando-as aos homens. Em Testemunho, volume 2, página 169, fala o seguinte: a mensagem de verdade que levamos precisa de ir a nações, línguas e povos, e ela irá em breve com grande voz, e a terra será iluminada com a sua glória. Estamos nós nos preparando para este grande derramamento do Espírito Santo.
do Espírito de Deus. Evangelismo Página 617 diz o seguinte: cumpre-nos a cooperar com os três poderes mais altos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse texto, quem sabe, se encaixa para aqueles que são contra o Espírito Santo, que acha que é um vento. Ele é um vento, ele é um sopro, mas ele não deixa de ser uma pessoa. E aqui está irmão White falando: cooperar com os três poderes mais altos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No céu, os três, está lá no céu e aqui na terra. Ele está por onde ele bem quiser entender, porque ele tem esse poder, né? E esses poderes operarão por meio de nós, fazendo-nos cobreiros de Deus. Em Mensagem Escolhida, volume 1, página 191, fala o seguinte: hoje devais entregar-vos a Deus, para que vos torne vasos para a honra e aptos para seu serviço. Hoje deveis entregar-vos a Deus, para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados de invejas, ciúme, ruína, suspeita e peleja, de tudo quanto seja de sonoro sonoro para ele. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para o orvalho celestial, prontos para o aguaceiro da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo do refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Não é esse batismo que muitos se diz aí, que está batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, negando a lei de Deus. Isso é espírito da mentira, não da verdade. Jamais o Espírito de Deus vai se manifestar numa pessoa para negar a lei de Deus. Não, esse espírito é o contrário. Esse é do inimigo mesmo, não tem conversa mole. É do inimigo, porque o Espírito de Deus não vai se manifestar em você para você negar a lei de Deus. Ele vai te orientar, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado, além de não acreditar em Jesus, também é transgressão da lei de Deus. Concluindo: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos preparar melhor para encontrarmos com Jesus. Logo ele virá. Mas o que estou fazendo para que Jesus venha? Estou fazendo uma média para agradar Bertano, Cicrano? Não. Não importa se você é rico, se você é pobre, seja lá você quem for. Não importa que seja o dono de todo pedaço, que não é dono de nada, quem é dono é Deus. Para mim, tanto fez, tanto faz. Deus não tem exceção de pessoa, eu também não tenho. O que te vai falar, falo para o presidente, o governador, prefeito, seja lá quem for. As coisas de Deus é para o bem, não é para o mal. E se é para o bem, eu vou falar, é para o bem. Agora, se você quer aceitar, problema é seu. Se você não quer aceitar, também o problema é seu. Tudo vai depender de você. A escolha quem faz é você, vida ou morte. Você quer a morte? Você vai ter a morte. Você quer ter a vida? Deus vai te dar a vida, porque Ele promete a vida para mim, para você e para todo que nele crê. Que Deus abençoe, e vamos ouvir mais uma vez a nossa irmã, com mais uma mensagem, a irmã Lucimar, para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe, muito obrigado a todos da emissora e todos que participaram do nosso programa. Louvado seja o nome de nosso Deus. Quanto anseio encontrar Jesus,
nas suas mãos. Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas suas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Amém. Querido glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez humildemente queremos te agradecer por esses momentos do qual que passamos juntos meditando na tua palavra, que aquilo que falamos não tenha sido nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa mais uma vez e aceita com o quadrado de teus filhos, em nome de Jesus. Amém.